Mais uma vez, bom dia a todos. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana na presença do Senhor. O fato de você estar aqui hoje já é motivo de agradecer. Então vamos para a nossa escola dominical nessa manhã. Vamos começar com uma palavra de oração, pedindo a direção do Senhor para esse tempo de estudos, onde estamos tratando sobre um assunto tão importante, né? Estamos aí caminhando já há um pouquinho mais de 2 meses a respeito do assunto da eclesiologia, ou seja, a igreja. Então vamos nos dirigir a Deus em oração pedindo a direção dele. Oremos. Nosso Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, agradecemos pelo privilégio que temos de podermos abrir a Tua Palavra publicamente e lê-la, estudá-la, ensinar ao Teu povo, certos de que não seremos perseguidos por causa disso. São tantas pessoas no mundo hoje que gostariam de ter esse privilégio e não têm. Que nós possamos ser gratos por isso nessa manhã e estar atentos ao ensino das Escrituras. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, irmão Ricardo, pode ligar só esse ventilador aí, ó, nesse interruptor branco. Isso. Ele já chega aqui e dá uma... Eu não sei se está calor aí para vocês, pelo menos aqui para mim está bastante. Se quiserem ligar aí, ó, pelo menos fraquinho um ou outro aqui já ajuda, tá? Se precisar, fala aí que eles fazem isso. Nas últimas semanas, irmãos, nós começamos aí um estudo sobre a doutrina da igreja, conforme nós falamos, tá? E nós estamos agora na primeira parte do nosso estudo, falando sobre eclesiologia em si. No início, na introdução, eu falei um pouco sobre a doutrina da salvação. Então nós observamos como a salvação é um ato soberano de Deus. A máscara, ela tem vida própria. É a Covid, né? Vou colocar aqui, vamos ver se vai ficar. A salvação é um ato soberano de Deus. Essa foi a nossa base para mostrarmos que as igrejas, elas refletem a sua doutrina. Então, doutrina da salvação, doutrina de Deus, doutrina do homem, são as doutrinas basilares que vão dar a direção para uma igreja local. Agora nós estamos estudando a natureza da igreja, né? E eu falei para vocês, o slide saiu? Eu falei para vocês que nós... Nessa parte da natureza vamos estudar as marcas da igreja, a membresia da igreja e os deveres dos membros da igreja. Esses assuntos precisam ser bem estabelecidos para que todos os membros tenham consciência de cada um desses fatores. Na primeira aula, que foi na semana passada, eu lancei para você uma série de perguntas, onde nós fizemos aí um brainstorm, que a gente chama, uma tempestade de ideias, onde eu lancei perguntas para vocês que tratavam a respeito da questão da natureza da igreja. E perguntas tais como, o que é a igreja? Os cristãos são ordenados a se unir a uma igreja local? Ou... quais são os privilégios e responsabilidade dos membros da igreja? Qual é a autoridade da igreja? O que é disciplina da igreja e como a igreja deve ser governada? Qual é o propósito da igreja? Quais são as atividades da igreja? Como a igreja deve se expressar no culto? Todas essas foram perguntas que nós estudamos, perguntas que nós observamos e fizemos aí uma conversa a respeito delas. E eu mostrei para vocês como é importante nós respondermos cada uma dessas perguntas à luz das Escrituras. Porque se nós não fizermos isso, nós podemos cair em 2 armadilhas. Primeiro, a armadilha do pragmatismo. O que ensina o pragmatismo? Ensina que se algo funciona, está dando certo, então aquilo é correto. E nem sempre é assim. Por exemplo, vender drogas funciona financeiramente para você? Financeiramente dá lucro? Provavelmente mais do que você ganha trabalhando honestamente? Mas significa que por causa disso é o correto a ser feito? Não. Então, nós temos que olhar
para o que a igreja deve ser feita, não baseado naquilo que funciona ou dá certo, mas baseado no que a Bíblia prescreve para nós. Uma outra armadilha que a igreja pode chegar é a do relativismo, ou seja, não há absolutos. Tudo é relativo. Então, pode fazer isso? Depende. Devemos agir assim? Depende. Porque se nós perdemos as Escrituras como nosso fundamento de fé, se nós perdemos as Escrituras como a base onde nós fundamentamos a nossa fé e a nossa prática, consequentemente, irmãos, o relativismo entra em prática. O relativismo é o que vai imperar e a gente vai agir de acordo com o livro de Juízes, onde cada um fazia o que achava bem aos seus próprios olhos. E você conhece a história do livro de Juízes e sabe a catástrofe que foi para a nação de Israel aquele período. Então nós precisamos olhar para a natureza da igreja, para a autoridade da igreja, para o propósito da igreja, para o culto, a adoração da igreja local, tendo essas respostas nas Escrituras ou na palavra de Deus. Agora, antes, irmãos, de nós podermos entender corretamente a autoridade da igreja, o propósito, a adoração da igreja, nós precisamos compreender a natureza da igreja. Em outras palavras, o que é igreja? E essa pergunta é importantíssima nos dias que nós vivemos. Por quê? Eu pergunto para você, o que é igreja? Defina para mim. Pode falar. É o quê? Juscelio? A reunião dos salvos. O que mais? Dos santos. O corpo de Cristo. O que mais? O que é a igreja? Um lugar para aprender a palavra de Deus. O que mais? Irmãos, nos nossos dias, principalmente agora, nesse período de pós-pandemia, durante a pandemia aí, nós estamos vivendo no período de pré-pós-pandemia, né? Está acabando, parece que sim, mas porém, parece que volta de novo, né? Mas há uma grande confusão com relação a essa pergunta. O que é igreja? Muitas vezes, quando a gente pensa em igreja, imediatamente vem à nossa mente o prédio, não é verdade? Imediatamente na mente da maioria das pessoas vem o prédio como um sinônimo do que é igreja. E por causa dessa sacralização dos prédios, é que no nosso país altamente católico, quando alguém passa à frente de uma igreja, principalmente uma igreja católica, o que essas pessoas fazem? O sinal da cruz 3 vezes, beijinho e tudo mais. Por quê? Por causa dessa visão de que o prédio é a igreja. O prédio é a habitação de Deus. E há uma grande confusão com relação a isso, irmãos. Por quê? Porque na Bíblia, em nenhuma vez há menção do edifício físico, o prédio, como sendo a igreja. É importante nós notarmos, irmãos, que a igreja primitiva não se reunia em prédios físicos exclusivos para ela. Você fala, então pastor, quem inventou isso? Na verdade foi o próprio Deus. Quando ele constrói no meio do deserto para simbolizar a sua presença entre o povo, a tenda, ou seja, o tabernáculo é colocado. Quando Davi olha para o tabernáculo, ele fala, não é justo eu habitar num palácio cheio de riquezas e pompas, e a arca do Senhor habitar em uma tenda. Eu vou construir para o Senhor o quê? Um templo, uma casa. Porém, porque Davi, um homem de sangue, um homem que por causa do seu pecado também foi um homem de sangue, é impedido de construí-lo. Porém, Deus dá o privilégio para o seu filho de fazer isso, e Salomão empreende a construção do que nós conhecemos não como o Templo de Salomão, que você tem aqui em São Paulo, que não é de Salomão, mas a planta que é desenvolvida
e é construída por Salomão, sucessor de Davi. Então, quem tem a ideia de locais para reunião, na verdade não é o homem, é Deus. Por que eu estou colocando isso, irmãos? Porque o fato de a igreja primitiva não se reunir em prédios, não significa que prédios são errados, tá bom? Ter prédios para reunião da igreja não é algo errado. Eu canso de ver, eu acompanho alguns canais online sobre discussões teológicas. E sempre quando há um debate sobre culto, sobre a importância da igreja, as pessoas falam, não, Deus não habita em prédios. E a igreja primitiva não se reunia em prédios e usam esse argumento como um pressuposto para dizer que a igreja hoje não precisa se reunir em prédios. Como a igreja primitiva se reunia, irmãos? Você percebe que muitas vezes, Paulo, quando ele escreve suas cartas, ele fala, a igreja que se reúne na casa de fulano. Já viu? Por que faz isso? Porque era o local onde as igrejas se reuniam. As igrejas se reuniam nas casas. E você pergunta, mas pastor, por quê? Perceba o seguinte, no início do cristianismo, a igreja se reunia no templo. Porém, no pátio do templo, o lado externo. Quando começa o cristianismo a se desenvolver, há a perseguição. Lembra lá de Estevão? Em Atos, que o cristianismo passou a ser perseguido ferrenhamente e muitos cristãos estavam perdendo as suas vidas. A partir de então, a igreja parou de se reunir lá no templo, em Jerusalém, no pátio do templo em Jerusalém, e passou a se reunir nas casas. Por que eles não construíram prédios para as suas reuniões? Porque o cristianismo, por quase 4 séculos, foi ilegal. Não podia se construir templos. Simplesmente por isso. Se você conhece um pouquinho da história, você sabe que no século IV, Constantino se converte, sei se é real, se não é, há muita controvérsia com relação a isso. Foi muito conveniente essa conversão dele em alguns aspectos. Não sou eu para julgar, então está nas mãos de Deus, se sabe se era verdadeiro ou não. Mas no século IV, quando Constantino se converte, ele promove um edito, como alguns chamam, um documento onde ele declarava que o cristianismo era a religião oficial do Estado. Ou seja, passou de ilegal e perseguido para incentivado ser cristão. Como resultado disso, a partir do século IV, as igrejas começaram a fazer o quê? Construir prédios. Então não seja tolo, não seja ignorante em dizer que o fato da igreja primitiva registrada lá no livro de Atos se reunir nas casas, isso significa que a igreja reunida num prédio é algo errado. Isso é idiotice da sua parte, se você usa isso como argumento. Mostra o tamanho da sua ignorância e o quanto você odeia a igreja de Deus. Só isso. Porque se você olhar para a história, você vai entender que desde quando o povo do Antigo Testamento se reunia, eles já se reuniam ou ao redor da arca, no tabernáculo, ou eles se reuniam no templo. Isso era normal desde o culto quando era celebrado no Antigo Testamento. Então, por que eu estou colocando esse destaque? Se por um lado, o prédio não é a igreja se reunir em prédios não é errado, ok? Não é pecado. É, na verdade, um precedente que nós temos no Antigo Testamento e, sem dúvida, irmãos, capelas, catedrais, basílicas, prédios facilitam as atividades de adoração de uma igreja local. Quantos de nós teremos casa que poderíamos reunir 150 pessoas como nós temos hoje de manhã? Sua casa comporta esse número de pessoas? Obviamente, consequentemente, as igrejas daquela época, elas eram limitadas ao espaço físico que elas tinham. Então, casas pequenas, igrejas pequenas. E era muito mais um reflexo da época onde a igreja estava se desenvolvendo. Irmãos, a igreja se reunir em prédios não é errado. Pelo contrário, nós temos
conveniências nisso. Mas esse prédio não é a igreja. É por isso que nós não podemos venerar esse prédio. Porque esse prédio é feito de bloco, é feito de cimento, é feito de areia, é feito de pedra. Nada de especial existe nessas paredes. Tocar nela não vai te curar. Tocar nela não te fará mais feliz. Esse prédio é um prédio. Por que é importante falarmos isso? Porque se você chegar aqui, numa atividade de Dia das Crianças, e você olhar para esse prédio como um lugar sagrado, você vai ter dificuldades. Porque você vai ter, talvez, em épocas sem pandemia, pré-pandemia, quando a gente fez atividades aqui, 400 crianças correndo para cima e para baixo durante um dia. Sujando tudo, batendo em tudo, derrubando tudo, com um monte de brinquedos aqui, infláveis e balões e tudo mais, e elas estão aqui. Por que nós entendemos que esse prédio, ele serve à igreja? Ele não é a igreja. E isso faz toda a diferença. Porque se você tiver uma veneração à estrutura, você não vai aceitar isso. Quando seminarista em Curitiba, eu me lembro, uma atividade de Dia das Crianças, semelhante à que a gente faz aqui, só que em proporções muito menores, foi tentada ser realizada numa igreja, numa determinada igreja, lá em Curitiba. E o pastor, ele ficou doido da vida. Por quê? Porque as crianças quebraram um vidro, né? E sujaram as paredes. E, basicamente, quase enxotou as crianças da igreja. E nós olhamos para aquilo e falamos, olha, ok, mas mostra o quê? Uma má compreensão do que é igreja. Obviamente, não significa que aqui tem que ser tudo de qualquer jeito. Não significa que nós não devemos cuidar das coisas e propriedades e patrimônios que a igreja local tem. Tudo que tem aqui foi comprado com dinheiro de cada um de nós. E nós devemos zelar, nós devemos cuidar. Ou seja, você deve desligar as luzes quando você vier saindo, porque não quer gastar energia, até sustentabilidade, não só o zelo, mas a sustentabilidade. Você deve zelar pelos equipamentos, para que não quebre, para que não se perca. Você deve ter cuidado, por quê? Por mais que não seja algo sobrenatural, mas são coisas usadas para o serviço. Então é importante ter esse cuidado com essas coisas, mas nunca veneração. Irmãos, deixa eu perguntar para vocês. Baseado nessa pergunta, o que é a igreja? Eu lanço para você a seguinte pergunta. Quais são as marcas de uma verdadeira igreja? Qual a resposta que você me daria? Quais são as marcas de uma igreja? O que uma igreja precisa ter para ser igreja? Deixa eu perguntar para você. Quando você está em casa com a sua família, você é igreja? Sim ou não? Quantos acham que sim? Levanta a mão. Baixa a mão. Quem acha que não? Ixi, todo mundo com medo. Deixa eu responder para você. Você não é igreja na sua casa. Pastor! Você não é igreja na sua casa. Por que não? Nós precisamos responder essa pergunta à luz do quais são as marcas de uma igreja. O que caracteriza uma igreja? Você já ouviu muitas pessoas dizendo isso hoje? Você é a igreja. Essa pergunta é verdadeira ou falsa? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? É falsa. Porque você não é a igreja. Você pertence à igreja. E isso faz toda a diferença na compreensão. Em nenhum lugar a Bíblia fala que você é a igreja. A Bíblia fala que você, como indivíduo, é templo do Espírito Santo. Mas em nenhum lugar afirma que você, indivíduo, é a igreja. Aí vem aquele belo argumento. Mas pastor, a Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu... O quê? Estarei no meio deles. Lá em casa temos eu, minha esposa, somos 2.
somos igreja. Mais uma vez, é um externar de ignorância tremendo isso. Porque a pessoa não entendeu o que o texto está dizendo. Quando Paulo está tratando sobre esse assunto, em 1 Coríntios, que ele fala, onde tivermos 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles, ele não está falando que aquilo ali é uma igreja. Ele não diz que aquilo é uma igreja. Ele está tratando num contexto de disciplina na igreja local. E ele está dizendo o seguinte, se 2 ou 3 de vocês, reunidos como igreja, definirem a disciplina de alguém por andar desordenado, ao contrário do que as escrituras prescrevem, eu concordo com a disciplina de vocês e o próprio Deus também concorda com a disciplina. É um contexto de disciplina. Todo texto deve ser interpretado à luz do seu contexto. Se você não faz isso, você está usando como pretexto para justificar seu pecado. E muitas pessoas têm usado essa falácia de afirmar que eu sou igreja, você não é igreja. Você pertence à igreja. A sua casa não é uma igreja. Porque para ser igreja, tem muitos mais elementos necessários que marcam uma igreja. E eu vou apresentar para vocês hoje de manhã 3 dessas marcas. Quais são as 3 marcas essenciais para uma igreja existir? Primeira, unidade. Segunda marca, pureza. Terceira marca, verdade. Ok? Essas são as 3 marcas que devem caracterizar uma igreja local. Eu sei que se você for olhar para os credos apostólicos, geralmente são 3 marcas colocadas que caracterizam uma igreja. Não estou usando elas, apesar de elas estarem inseridas aqui. Uma igreja verdadeira, ela é una, ela é apostólica e ela é una, apostólica e eu esqueci a terceira. Mas una significa unidade. Apostólica significa que ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. E isso vai ser desenvolvido aqui. E ela é santa. Una, santa e apostólica. São os 3 elementos. Então aqui é basicamente a mesma coisa, pureza, usando outra nomenclatura. Tá ok? Irmãos, vamos dar uma olhada nesse primeiro aspecto, onde nós veremos que a igreja, ela é a comunhão unificada de Deus. Ok? O que é a primeira marca de uma igreja local, irmãos? Ela é a comunhão unificada de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele foi o primeiro a usar a palavra igreja para descrever o povo de Deus reunido. Então, afirmar que igreja é uma invenção humana é um absurdo, porque quem dá nome à igreja, quem usou a nomenclatura igreja pela primeira vez foi Jesus. Quando você olha em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele fala o seguinte: edificarei a minha, e essa é a primeira vez nas escrituras que aparece a palavra igreja, eclesia no grego. E ele fala: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que é importante nós destacarmos que foi Jesus quem dá nome à instituição, à reunião do povo de Deus como igreja? Porque o ato de dar nome a algo nas escrituras tem um significado importante. Remete à ideia de autoridade. Você percebe que quando Deus cria todas as coisas, Ele dá a quem a responsabilidade de nomear os animais? A Adão. Quando Deus cria o homem, quem dá o nome e chama de Adão? Deus, mostrando que Deus tem autoridade sobre o homem tem autoridade sobre a criação. Entendam o seguinte: quando a mulher é criada, Deus a chama de mulher. E Adão dá o nome dela a chamando de Eva. Isso mostra o quê? Que Adão teria autoridade sobre a sua mulher. Percebe como o ato de nomear nas escrituras é importante? Remete à ideia de autoridade sobre aquilo que você está nomeando. A mesma coisa aqui, irmãos. Quem dá nome à igreja?
Jesus. Isso remete para nós à ideia de que Ele é a autoridade suprema sobre a igreja. Ele nomeou a igreja local. Ele nomeou essa reunião do povo e ele chamou isso de igreja. Agora, a palavra grega traduzida como igreja, como eu falei para vocês, é eclesia, que vem do hebraico kahal. Ou seja, no hebraico nós temos o mesmo sentido e a palavra eclesia tem uma raiz nessa palavra hebraica kahal e ambas significam a mesma coisa, assembleia. Você já sabia disso? Que a palavra igreja significa assembleia? É isso que o próprio termo tem no grego. Contudo, irmãos, quando Cristo ele usou a palavra eclesia para falar sobre o seu povo, ele elevou a palavra para significar mais do que apenas uma assembleia de pessoas comuns. Ou seja, a palavra já existia, mas depois que Jesus faz uso dela para a igreja e chama a igreja de eclesia, a palavra ganha um novo significado. Você tem que entender o seguinte, falei até com os adolescentes na quarta-feira. Todo o idioma, toda a língua é uma língua que está se degenerando e se reconstruindo. Se você fizer qualquer estudo de linguística, você vai perceber isso. O português que nós falamos hoje é diferente do português falado há 60 anos atrás. Muita coisa mudou. Por exemplo, a Bíblia ela foi escrita em grego. Mas se você for na Grécia e conhecer grego, você não vai conseguir se comunicar com o grego bíblico. Por quê? Porque o grego bíblico é diferente do grego moderno. O grego bíblico é o grego koiné. Ou seja, é um grego, uma língua morta. Então, a língua ela está sofrendo sempre esse processo de desconstrução e reconstrução. Eu não sei quantos de vocês lembram de uma época onde farmácia era escrito com PH. Você lembra quando você escrevia, isso é pouco tempo, quando teve a reforma ortográfica, que você escrevia 50 com trema? E até hoje é uma luta, porque para mim escrever 50 sem trema é 50. Mas foi tirado. A língua, ela está sempre mudando. Irmãos, a palavra igreja sofre essa mudança radical de sentido quando Jesus a usa. Quando Jesus chama essa reunião nossa aqui, essa assembleia de igreja, essa palavra é elevada para um nível que significa mais do que apenas uma reunião. Por isso que nós não chamamos a gente só de assembleia, só de reunião, nós nos chamamos de igreja. Jesus fez isso. E ele diz que essa reunião, essas pessoas estariam unidas dentro da igreja e que ele pessoalmente edificaria a igreja. Irmãos, embora muitas pessoas, e eu concordo com isso, enfatizem que um dos papéis da igreja principais é plantar o evangelho e evangelizar os perdidos, isso não significa que essa é a única responsabilidade da igreja local. Por quê? Porque a igreja local, o culto público, não é fundamentalmente desenhado para evangelismo. Ok? O culto público, ele funciona, ele deve existir para crescimento e edificação dos crentes e a adoração ao Deus vivo. Agora, um não cristão está apto para adorar a Deus? Claro que não. Ele ainda está morto, ele não foi vivificado pelo Espírito. Por isso que todo culto deve girar em torno da pregação do Evangelho, tendo em vista o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. E também a proclamação do Evangelho
a todo povo, de toda língua, de toda nação. Isso quer dizer, irmãos, que o Senhor, e somente o Senhor, é aquele que acrescenta diariamente à igreja aqueles que estão sendo salvos. Não é obra humana, não é minha, não é sua, mas única e exclusivamente de Deus. Consequentemente, irmãos, porque Cristo, Ele é o único que edifica a igreja, Ele disse ali, edificarei a minha igreja. Cristo é o único a quem a igreja pertence. Ele deixou isso claro quando Ele disse, edificarei a minha igreja. Isso significa que a igreja não pertence a pastores. Isso significa que a igreja não pertence aos seus membros, ao povo. A igreja pertence única e exclusivamente ao Senhor. E isso é fundamental de ser entendido pelo povo de Deus. Que Cristo é o único proprietário da igreja. Uma das características mais identificadoras da igreja é que ela pertence ao Senhor. E é isso que distingue, irmãos, a igreja de outras instituições, de outras entidades seculares. Por exemplo, um clube. Um clube, ele pertence a um indivíduo. Uma associação pertence àquelas pessoas associadas. Mas as igrejas, a igreja, ela pertence única e exclusivamente ao Senhor. É por isso que é muito comum você encontrar nas Escrituras várias expressões como igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, a igreja de Cristo. Várias vezes no Novo Testamento você vai encontrar isso. Por quê, irmãos? Porque a igreja pertence a Ele. E como a própria Bíblia diz, os descrentes são convidados a se reunir a essa igreja, através do arrependimento e a fé. Mas eles não fazem parte da igreja, até que cheguem a esse ponto de se arrepender. As pessoas são chamadas a Cristo pela pregação do Evangelho. E essa é a fundação, esse é o papel da igreja de Deus. Agora, irmãos, o material que Deus usa para edificar a igreja, sabe o que é? Ele diz que Ele edificará. Então não é obra minha nem sua fazer com que a igreja batista seja bem sucedida, tá bom? Não depende dos seus pastores, não depende dos seus membros. O próprio Deus disse que Ele faria esse trabalho. Isso é um alívio para qualquer um de nós. Ele edificará a nossa igreja. Mas Ele fará isso através do quê? Qual é o material que Deus usa para a edificação da igreja? Seu povo. Os membros. Nós vemos isso em Efésios. Efésios capítulo 2, 19 a 22 diz assim, ó: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas são concidadãos do povo santo e membros do quê? Família de Deus. Olha só, por que você com a sua casa não é a igreja? Porque a igreja não é a sua família. A igreja é a família de quem? De Deus. E olha o destaque do versículo 20. Juntos. Ou seja, assembleia, eclesia, carral no Velho Testamento. Juntos. Nós somos o quê? Sua casa. Edificados aí sobre o quê? Sobre o alicerce dos apóstolos, ou seja, todo o escrito neotestamentário, a Bíblia, o Novo Testamento, é isso que ele está falando. O alicerce dos apóstolos é tudo que os apóstolos escreveram, as suas cartas, os evangelhos, tudo isso é aonde a igreja é edificada, na palavra. Mas não somente o que foi escrito no Novo Testamento, não somente o alicerce dos apóstolos, mas também dos profetas. Uma referência a quem? Antigo Testamento. Então, a igreja, ela é a família de Deus, os seus membros reunidos juntos em uma só casa. Nós somos então edificados sobre as Escrituras. E quem é a pedra angular? Sabe o que é a pedra angular? A pedra angular, naquela época as construções eram feitas assim. O Benê acho que nunca fez uma casa desse jeito, Benê. Pegar uma pedra, ela tem que ser perfeita.
ela tem que ter medidas equivalentes, ela tem que ser plana, ela tem que ser perfeita. Essa pedra é colocada na esquina da construção e toda ela vai direcionar a reta e a direção de todo o restante. Ela tem que ser uma pedra perfeita. Quem é essa pedra angular que dá os ângulos da casa para que a casa não comece nessa direção e depois vá abrindo? Para que a parede não comece a subir e depois suba errado e caia. Por quê? Essa pedra tem que ser perfeita, para que isso não aconteça. Quem é essa pedra onde a igreja é edificada? O próprio Cristo Jesus. Ele é essa pedra. E olha só o que o versículo 21 vai dizer. Nele quem? Jesus. Nós somos firmemente o quê? Unidos. Está percebendo a ênfase dada na união? Por isso que a primeira característica da igreja, a primeira marca de uma igreja verdadeira é a união. E ele fala, nele, em Jesus, a igreja que é edificada sobre o alicerce dos apóstolos, dos profetas, sobre Jesus, nele nós somos firmemente unidos, construindo o quê? Olha lá, um templo santo para o Senhor. Por meio dele, Jesus, vocês também estão sendo edificados como parte. Você não é a habitação, você é parte como igreja dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Interessante nós vermos isso, né, irmãos? É interessante você olhar também que não somente Paulo, quando fala aos Efésios, enfatiza essa realidade, mas Pedro, ele explica que os salvos, o cristão, os santos, eles são pedras vivas que compõem um templo espiritual. Olha o que ele diz em 1 Pedro 2,5. Ele fala assim, ó, e vocês também são pedras vivas. Então nós como crentes, nós somos pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Então a igreja, ela não é um prédio físico, ela é um prédio espiritual, onde cada um de nós somos uma pedrinha que compõe essa construção. A sua casa, ela é composta de quantos blocos? Muitos. Você é um daqueles bloquinhos na construção espiritual da igreja de Deus. Entendeu a diferença como você não pode ser igreja? Você é uma parte da igreja. Irmãos, todas essas pedras, quando são colocadas, conforme Paulo vai falar em Efésios 2:20, juntos, olha a ênfase de novo, juntos nós somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo. Irmãos, todas essas pedras, elas são colocadas, essas pedras elas são entrelaçadas para formar uma única estrutura. Sabe qual? Igreja. Isso é igreja, união dessas pedras espirituais. Separado, não tem construção. Não tem como você ser igreja por causa disso. Porque a igreja exige estar, o quê? Juntos. Porque juntos nós somos sua casa. Juntos nós somos edificados. Sobre apóstolos, profetas e sobre Jesus. Percebe como a igreja é importante? Percebe que sua família não é igreja? Percebe como você não é igreja? Há necessidade de estar juntos. Interessante nós notarmos, irmãos, que no Novo Testamento a igreja não é somente associada ou comparada com um prédio, com um edifício, com um templo, mas também com um corpo, já viu? Efésios capítulo 1, versículo 22 fala assim, ó, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para quê? Para o bem da igreja. Ou seja, Cristo é o cabeça. E a igreja é o quê? A igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas
em todas as partes. Irmãos, da mesma forma como nós vimos na metáfora que nós estudamos sobre o prédio, sobre um edifício, a metáfora do corpo aqui comunica que a igreja consiste de diferentes membros que estão unidos para formar uma única entidade. Fica claro para nós, irmãos, e aqui eu tenho um resumo, que a igreja tem múltiplos membros que estão espiritualmente unidos e interligados em um corpo espiritual, sob o único cabeça, Cristo Jesus. Deste modo, a igreja é uma só. Essa daqui, irmãos, é a essência da igreja, uma união. E por mais que hoje, no nosso mundo, a igreja ela se divide em vários prédios, nós temos várias igrejas reunidas em vários prédios no domingo, nesse dia do Senhor. Mas ao mesmo tempo que nós temos a igreja de Barueri, nós temos a igreja de Cotia, nós temos a igreja de, sei lá, você coloca aí na sua mente. Todas essas igrejas, no final das contas, são uma. Por quê? Porque estão interligadas pelo cabeça que é Cristo. Mas ao mesmo tempo, cada igreja local é um corpo. Porque a igreja, ela se manifesta de duas formas, irmãos. A primeira manifestação da igreja, ela se dá na unidade invisível, que é aquilo que nós chamamos de igreja universal. E aí a gente tem um problema, né? Porque tem um grupo de pessoas que se apropriaram desse nome, né? Então vamos usar um sinônimo para a igreja universal. Igreja católica. Temos outro problema, né? Igreja mundial, temos outro problema. Já se apropriaram dos termos. Mas os termos não são errados em si. Toda igreja cristã, ela é uma igreja católica, ela é uma igreja apostólica, ok? Só não é romana. Então a Igreja Batista Nova Vida, ela é uma igreja católica, apostólica e universal. Porque é isso que uma igreja verdadeira é. E essa igreja se manifesta nesse aspecto. É importante nós notarmos, irmãos, essa unidade da igreja como também acontecendo num aspecto universal. Por quê? Porque muitos, como muitas vezes é ensinado na Igreja Católica, creem que a única maneira de alguém se unir a Cristo é se unindo à igreja. A Igreja Católica ensina isso. Tanto que quando alguém é excomungado, ela está excomungado da igreja e de Cristo. Irmãos, não tem nada a ver. Você não é unido a Cristo porque é unido à igreja. Você é unido à igreja porque foi unido a Cristo. É uma coisa consequência da outra. Em outras palavras, irmãos, os crentes, eles não são unidos a Cristo ao se unirem a uma igreja local. Mas, quando eles se unem a Cristo, se ele estudar o que a Bíblia ensina, ele vai perceber que um cristão, ele é compelido a se unir a uma igreja local. Somente aqueles que nasceram de novo são membros aptos a pertencerem à igreja local. Então, o que acontece? Quando você se torna um cristão, imediatamente, ao se tornar um cristão, você se torna membro da igreja universal, ou seja, da igreja invisível. O que é essa igreja universal e invisível? Todas as igrejas, todos os crentes de todas as eras. Você pertence à mesma igreja que Paulo pertencia, que os apóstolos pertenciam, que grandes homens da história do cristianismo pertenciam, como Charles Spurgeon, Richard Baxter, João Calvino, Jacob Arminius, para acabar com ninguém achar que eu estou jogando para um lado ou para o outro, ele é um cristão. Então tudo isso, todos esses homens e mulheres eram membros da mesma igreja que nós somos membros.
Agora, quando nós nascemos espiritualmente, somos unidos a essa igreja invisível, que pertence a ela todos os crentes de todas as eras, quando nós pertencemos a essa igreja, consequentemente, nós somos compelidos a nos unirmos a igrejas locais. Mas nós somos um só corpo, e nós devemos nos lembrar disso. Porque Efésios capítulo 4, versículo 4 diz assim: pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. E perceba como João Calvino diz o seguinte, ele diz, dá para ler? Ele diz assim: a igreja é chamada católica. Perceba que ele já tinha dificuldade com o termo também. Então, para explicar o termo católico, ele usou a palavra universal. Naquela época não era um problema, século XVI. Mas ele fala, a igreja é chamada católica ou universal, porque não poderia haver 2 ou 3 igrejas a menos que Cristo fosse dividido. O que não pode acontecer. Mas todos os eleitos estão unidos em Cristo e à medida que são dependentes de uma só cabeça, também crescem juntos em um só corpo, sendo unidos e ligados como são os membros de um corpo. Eles se tornam verdadeiramente um, pois vivem juntos em uma só fé, esperança e amor, e no mesmo Espírito de Deus. Irmãos, a fé não só nos uniu com Cristo, mas também com todos aqueles que estão unidos a Cristo, ok? Isso é importantíssimo, porque na era de individualismo que nós vivemos, as pessoas estão cada vez mais se preocupando com seu próprio umbigo. Mas o Evangelho é um chamado comunitário. O Evangelho que nos une a Cristo, nos leva a nos unirmos ao corpo de Cristo. E essa união nos faz, um só corpo em Cristo. E conforme Romanos 12:5 diz, nós somos individualmente membros uns dos outros. Por isso que é importante nós termos uma definição clara nas Escrituras do que é a igreja. Igreja, irmãos, por mais que alguns de nós aprendemos assim muitas vezes, não é um parênteses na história de Deus. Já ouviu isso algumas vezes? Deus estava tratando com o seu povo, Israel. O povo rejeitou. Então, Israel foi tirado de cena, abriu-se um parênteses, e depois ele vai voltar a falar com Israel só. Não é assim, irmãos. A igreja, ela é a união de judeus e de gentios. Não há 2 povos. Deus não tem 2 povos. Deus tem um só povo. Hoje, esse povo existe na igreja. Se um judeu se converte hoje, ele não se torna um judeu cristão. Ele é o quê? Ele é a igreja. Ele se torna a igreja. Isso é importantíssimo nós termos em mente e entendermos esse conceito. Porque Cristo é aquele que nos une, fazendo de nós um só povo. Na igreja de Deus, irmãos, não há divisão entre judeu e gentil. Não há divisão entre rico e pobre. Não há divisão entre homem ou mulher. Nós somos todos um em Cristo. E essa unidade não é apenas na identidade, mas também é uma unidade espiritual. Cristo é a vida de todos aqueles que creem. Deixa eu mostrar para você como um teólogo chamado François Turrentine, ele pensa e ele diz esse conceito. Ele fala assim, entre os atributos da igreja, o primeiro é sua unidade, que flui da sua natureza, visto que ela é uma sociedade santa e um corpo místico, que abrange todos os eleitos unidos no vínculo do mesmo Espírito, fé e amor entre si e com Cristo. Necessariamente deve ter uma certa unidade pela qual todos os seus membros podem ser mutuamente ligados.
Isso é igreja, unidade. R.C. Sproul diz o seguinte: uma das realidades mais preciosas da fé cristã é a unidade que liga os corações e as almas de cada cristão, não só com Cristo, mas uns com os outros. Perceba como não existe cristianismo sem igreja, sem conexão uns com os outros. R.C. Sproul continuou explicando o seguinte: embora estar em Cristo seja intensamente pessoal e individual, ou seja, a salvação ela é individual, é você e Deus, nunca é individualista. Cada indivíduo que está pessoalmente unido a Cristo está, ao mesmo tempo, pessoalmente unido a cada outra pessoa que está em Cristo. James Bannerman, um outro autor, diz assim, a ideia primária e normal da igreja, tal como está exposta nas Escrituras, é inquestionavelmente a de um corpo de pessoas espiritualmente unidas a Cristo e, em consequência dessa união, uma com a outra, como são um com Ele. Percebe essa dinâmica, irmãos? A igreja local é uma união mística e invisível que é refletida aonde? Na unidade visível que é a igreja local. Por que a igreja, irmãos, é formada pelo povo de Deus? Porque aqueles que se tornam povo de Deus se unem a Jesus, e se Jesus é o cabeça de um corpo, obviamente nós iremos pertencer a esse corpo. Por isso que, como cristãos, nós somos convocados a participar do culto. Porque é no culto que essa igreja invisível, ok? Não tem como ser reunida todas num só lugar, mas elas se reúnem hoje em unidades visíveis, que são o quê? As igrejas locais. Todo domingo nós estamos manifestando essa igreja invisível de uma maneira visível, nesse corpo local chamado Igreja Batista Nova Vida. Por isso que o autor de Hebreus diz, não deixemos de quê? Nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Há a importância de congregarmos. Por quê? Quando nós nos unimos fisicamente, nós estamos declarando de uma maneira visível nossa união invisível com Cristo e uns com os outros. E essa unidade invisível e espiritual, nós vamos tratar sobre isso mais para frente daqui a um tempo. Por isso, irmãos, aqueles que têm um relacionamento e comunhão com Cristo Jesus, não podem, perceba, não podem deixar de ter relacionamento e comunhão uns com os outros. Você não foi salvo para viver isolado. Você não é uma ilha. Você é membro de um corpo. Você é bloco de uma construção. Então, quando você se une à igreja, você deve ter comunhão entre o corpo, entre as pessoas. E se isso não acontece, isso é uma aberração. Você não está cumprindo o seu propósito, se você não tem comunhão, se você não se preocupa com o seu corpo. Se você não dá prioridade para essa união. Foi por essa razão que Jesus usou o nome assembleia para chamar a igreja. Porque uma assembleia é uma reunião. E essa palavra, irmãos, descreve uma das marcas mais definidoras do que é uma igreja local. Para existir uma igreja, tem que existir unidade, união. Todos aqueles que Deus acrescentou à igreja devem continuar a se reunir. É isso que aconteceu. Você lembra quando os apóstolos pregaram o evangelho lá em Atos capítulo 2 e houve a conversão de uma multidão de pessoas? Qual foi o resultado disso? Todas essas pessoas convertidas, começou-se a primeira igreja batista de Jerusalém.
Começou lá então, e ali a gente tem o início da igreja, e essa igreja vai se desenvolvendo. E qual que era a marca que mais destacava para aquela igreja? Eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, aí por isso que eu disse que é batista, partir do pão e nas orações. Eles estavam ali, perseverando juntos todos os dias na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na celebração da ceia, nas orações. Por essa razão, irmãos, o pastor batista Benjamin Kitt, ele afirmou o seguinte: uma igreja é uma congregação de cristãos piedosos que, como uma assembleia definida, fazem por mútuo acordo e consentimento a entrega de si mesmos ao Senhor e, essa é a parte que muitas vezes a gente esquece, né? E uns aos outros, de acordo com a vontade de Deus, e regularmente se reúnem em um lugar determinado. É isso que é uma igreja local. Eles se congregavam e eles faziam isso não porque tinham que fazer, eles queriam, entende? Eles queriam estar juntos, porque eles faziam parte do mesmo corpo. Participar do culto é algo natural para aquele que está conectado a Jesus. Ele tem prazer nisso. Ele tem alegria em estar juntos com o povo de Deus, comungando, partindo pão, sorrindo juntos, chorando juntos, compartilhando a vida juntos. É natural isso, irmãos. Não é algo que deve ser obrigatório. Paulo vai explicar um pouco mais sobre isso em Efésios capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim, ele, Jesus aqui, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Nós temos as nossas diferenças, nós temos as nossas preferências, mas quando nós estamos em Cristo, elas são secundárias, e Jesus faz com que todas as nossas diferenças se encaixem, para que nós nos encaixemos perfeitamente nesse corpo. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda para quê? Os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Imagine só, se essa perna minha, desde quando eu nasci, ela não tivesse se desenvolvido como essa outra perna se desenvolveu. Teríamos um problema, não é verdade? O que Deus usa para desenvolver a perna na igreja? Você fosse essa perna espiritual, Deus usa a outra perna. Deus usa o corpo. Deus usa a unidade do corpo para fazer você se desenvolver. Se você quer crescer na fé, se você quer desenvolver a sua fé, se você quer amadurecer, se você quer ser um adulto espiritual e deixar de ser uma criança em Cristo, você precisa pertencer a uma igreja. Porque é esse corpo que vai fazer com que você deixe de ser um menino birrento, uma criancinha mimada, um egocêntrico. É aqui que você vai aprender o seguinte, vai ter um chá de bebê na igreja, mas eu nem tenho tanto contato com a pessoa, mas eu sei que eu vou porque é importante para ela. Ela faz parte do mesmo corpo que eu faço parte. E eu sei que se fosse o meu chá, eu ia querer que todo mundo fosse. Eu ia ficar feliz de chegar e ver todo mundo lá. Quando você não pensa desse jeito, na unidade do corpo, você fala, eu quero que você exploda, não tem nada a ver com fulana. Isso é mentalidade individualista. Completamente diferente daquilo que a gente vê aqui, onde, perfeitamente encaixados por Deus, todas as partes do corpo ajudam para o crescimento, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. A igreja como um corpo, irmãos, unificado, ela é projetada para crescer. Onde há vida, há
crescimento. Mas somente em sincronia nós podemos crescer. Por isso que é importante cada parte cumprir o seu papel. Todo o corpo deve crescer juntos, deve ser edificados juntos. Deus não nos uniu para que cada um de nós crescêssemos de uma maneira diferente. Nós não devemos nos preocupar somente com o nosso crescimento ou somente com o crescimento da nossa família. Você, não somente o pastor, mas você deve se preocupar com o crescimento de cada membro dessa igreja local. Você deve zelar se fulano está faltando, se fulano está frio, se fulano está afastado, se fulano está passando por uma dificuldade. Você deve ser o agente para ser usado para auxiliar essa pessoa. Não só o pastor. Largue essa mentalidade individualista. Nós somos blocos de um mesmo prédio. Nós somos membros de um mesmo corpo. Nós devemos zelar por esse corpo, porque nós dependemos uns dos outros. Para esse corpo ser bem sucedido, não basta com que eu esteja zelando pela minha vida e pela da minha família. Eu devo também zelar pelas outras partes do corpo, porque ela está ligada a mim. É mais ou menos como as partes internas de um relógio, sabe? Aqueles relógios mecânicos. Você tira uma engrenagem dali, acabou, não serve para mais nada. Perde a funcionalidade. É desse jeito, irmãos. É necessário para que a igreja funcione de uma maneira adequada, que cada um de nós, engrenagem desse relógio, estejamos cumprindo o nosso papel. Se você não cumprir o seu papel, o relógio não vai funcionar de maneira adequada. Cada membro de Cristo, irmãos, é necessário para o bom funcionamento e edificação do corpo. Paulo deixou isso claro. Sabe aonde? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 27, Paulo vai comparar a igreja a um corpo. Vamos ler esse texto para nós encerrarmos. Ele diz assim, o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. Você não chega e fala, prazer, tudo bem? Esse aqui é meu braço, essa aqui é minha perna, esse aqui é o meu dedo, esse aqui é a cabeça do Rodrigo. Não, você não faz isso. Você se apresenta como um indivíduo. Você é quem você é. Todas as partes do seu corpo formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus. Alguns são gentios. Alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então nós somos pertencentes ao mesmo corpo de Cristo. E ele continua no versículo 14. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? E ele continua no 17. Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde o quê? Ele quis. Por que a sua orelha não está no dedão do pé? Porque Deus quis colocar ali, porque ela tem uma função para isso. Ok? Ele colocou cada parte do corpo onde Ele quis, da maneira que Ele quis. No corpo da igreja é do mesmo jeito. Ele coloca cada um numa posição distinta, porque Ele quis. E não tem razão de ter disputas. Não tem razão de você falar, você ficaria ofendido se alguém chegasse para você e falasse, nossa, você tem olhos lindos. Você fala, não fala isso, minha orelha não vai gostar. Faz sentido isso, irmãos? Por que você fica ofendido quando alguém se destaca no nosso meio? Quando algum irmão em Cristo está indo bem, em vez de você se alegrar com ele, porque ele é parte do seu corpo. Se a coisa está indo bem, amém. Seja feliz, se alegre com ele. É isso que o corpo faz.
Você não se ofende. Se alguém chega para você e fala, olha, fala para o pastor Rude, né? Que belo penteado. Você não se ofende com isso. Eu não tenho problema com isso, senão eu me colocaria nesse quadro. Você vai falar, tem que melhorar a vista, né? Tem que melhorar o olho. Irmãos, versículo 21, ele vai dizer, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Você fala, você precisa dos seus braços para viver? Aí tira seus rins. Você não vê, está guardado lá. O pâncreas. Você não sobrevive. São partes que não parecem importantes. E ele continua dizendo, versículo 23, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Suas partes íntimas ficam como? Guardadinhas. Infelizmente, algumas vezes por aí no mundo não tem sido seguido isso. Mas é para isso. Não é, fica guardado. Por exemplo, se você vai para um lugar importante, a maioria de nós não gosta do pé que tem. Você coloca um sapato fechado, a maioria das vezes é isso. A maioria das vezes é isso. Alguns têm os pés bonitos, então já é outra história, né? Mas você vai lá e coloca um sapato, porque essa parte é menos honrosa, eu quero tampar, eu quero esconder, né? Irmãos, ele continua dizendo no versículo 23, assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. O seu corpo funciona assim, um membro cuida do outro. Se você machuca uma perna, a outra fica o quê? Sobrecarregada para ajudar a aliviar o peso da perna danificada. Até que se recupere e volte. É isso que ele vai falar no versículo 26. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Mais uma vez, versículo 27. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Pergunto para você. Os cristãos, podem dizer que não precisam uns dos outros? À luz de que estudamos aqui? Irmãos, coloque uma coisa na sua mente. Um crente fora da igreja é uma aberração. Preste atenção. Um crente fora da igreja, que não quer se unir a uma igreja, que se torna um desigrejado, é uma aberração. Tal qual você sair pelo portão da sua casa e encontrar uma perna do lado. Uma perna caída lá. O que aconteceria com você se você saísse e tem um braço caído ali? Você vai falar, isso é terrível. Por quê? Porque um braço não foi feito para ficar desconectado do corpo. O braço tem que estar conectado no corpo para estar vivo. Se ele é desconectado do corpo, ele morre. É isso que acontece com alguém que se desconecta da igreja. E existem muitos desigrejados dentro da igreja, tá bom? São membros da igreja, mas não estão unidos ao corpo. E muitas vezes porque não querem se unir ao corpo. Muitas vezes porque não me junto com essa gentalha. Muitas vezes porque não olhamos para a nossa própria vida e não entendemos que nós precisamos uns dos outros para crescer. E enquanto você não fizer isso, você não vai crescer. Você não vai amadurecer.
O melhor jeito para você amadurecer é servindo dentro do corpo. Agir isoladamente, irmãos, é como você tentar saltar sem ter pernas. Você não vai conseguir. Os membros se reúnem em igrejas locais, em assembleias locais, sabe por quê? Porque eles precisam trabalhar. Os membros se reúnem para desenvolver amizade, para ter comunhão uns com os outros. Por essa razão, irmãos, a igreja não é santos individuais e desconectados. A igreja é a comunhão dos santos. Você percebe por quê? Muitas vezes nós como igreja promovemos momentos para que a igreja se reúne e tenha comunhão além dos cultos. Você percebe por quê? A pandemia trouxe sérias consequências para o corpo de Cristo. Porque nós entramos em isolamento social. Alguns já estavam. E esse isolamento traz esfriamento, traz distanciamento. E agora nós estamos tendo que aprender a ter relacionamento de novo. Com cuidado, com cautela. Mas é importante que você participe dos piqueniques, que você converse com seus irmãos naqueles dias, passar um dia inteiro, que você participe do acampamento de famílias, que os seus filhos tenham amizade com outros cristãos aqui dentro. É importante que você esteja presente no culto de final de ano, para que nós como um corpo possamos ministrar uns aos outros. Se você continuar desigrejado dentro da igreja, você vai acabar um desigrejado fora da igreja. Porque não existe igreja perfeita. Aonde você for, você vai encontrar dificuldades e lutas. Mas nós devemos trabalhar para que o corpo cresça e se desenvolva. Então, pare de chorar e comece a servir. Esse é o caminho. Esse é o caminho. A primeira marca de uma igreja é a sua unidade. Se queremos ser uma igreja, precisamos ser unidos. Precisamos olhar para além de nós mesmos. Isso só é possível se você for cristão. O não cristão, ele não consegue. Ele não consegue pensar em amar o próximo como ele ama a ele mesmo. Ele não consegue colocar outro no lugar dele. Ele só vai se colocar e se autopromover. Sonde seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa te mostrar se esse é um pecado que você precisa trabalhar. Se você não precisa amar mais a igreja de Deus e se esforçar para essa união acontecer. Porque união dá trabalho. Comunhão dá trabalho. Não é fácil. É o que Provérbios fala, como ferro com ferro se afia. Quando ferro afia ferro, faz o quê? Faísca. Quando nós estivermos nos relacionando na dinâmica da igreja, vai sair faísca de vez em quando, tá? Fique pronto para isso. Mas o que nos une deve ser maior do que aquilo que nos separa. Se o que nos une é Cristo, se Ele é o cabeça, nós devemos nos esforçar para que todas as partes do corpo continuem em união. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos por esse tempo, pela aula. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que nos dê essa união. Que nós possamos buscar essa primeira marca de uma igreja verdadeira, que é ser uma igreja una, uma igreja unida, uns aos outros, edificado pelos apóstolos, pelos profetas e sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.